Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui reunidos mais uma vez para rezarmos o entardecer com Maria. Seja muito bem-vindo, Zé Carlos, para esse momento de oração. Você, Vera, que está na transmissão, e você que reza conosco, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rose. Boa noite, Vera. Muito bom estar aqui novamente nesse entardecer. E boa noite a você que reza conosco. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar então, Regina Celli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecesses trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Cada um tem sempre alguma coisa para pedir aos céus, para pedir a Deus, para pedir a Nossa Senhora, que pela intenção dela, ela leva nas suas mãos ao Pai, para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E temos também muito mais a agradecer do que a pedir. Então façamos um instante de silêncio e coloquemos nas mãos da mãe tudo o que nós estamos precisando. Ela sabe e Deus também sabe do que você necessita. Um segundo e já passa tudo para a vontade do Pai. E que seja feita realmente a vontade de Deus e não a nossa. Oremos. Ó vós, ó Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo. Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E como é de costume, temos hoje também o Evangelho do dia. Então, o Zé Carlos vai proclamar para a gente e depois fazer uma pequena reflexão sobre o que vai ser proclamado. E o Evangelho de João 17, do 11b ao 19. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, esse evangelho aqui é muito bonito, porque assim como o Pai enviou Jesus ao mundo, consagrou seu Filho e enviou para ensinar ao mundo, evangelizar o mundo, o Filho faz a mesma coisa. Ele envia aqueles que são os seus e os consagra para continuar a sua missão aqui no mundo. E Jesus volta ao Pai e até hoje continuam esses discípulos, esses apóstolos, os apóstolos representados pelos bispos, os discípulos pelos demais cristãos, até nós também somos discípulos de Cristo, né? Somos, ao menos tentamos chegar lá, né? E estamos aqui, e você também que nos ouve é um discípulo de Cristo, se você é seguidor e acredita nele. E nós estamos aqui com essa missão de continuar o seu trabalho, de evangelizar, de ajudar na construção do reino para a salvação de todas as pessoas. É desejo do Pai, é desejo do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, da Trindade, a salvação de todos. O próprio Jesus disse que o Pai não quer perder ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. Ele quer salvar a todos. E então aqui está o nosso grande trabalho, de ajudar os outros que precisam para salvação, para ser salvos também. E aqui ele diz que eles não são do mundo, como ele também não é do mundo. Ser do mundo significa ser evangelizado por outras vozes, acreditar em outras coisas que não são de Deus. A sociedade hoje apresenta muita coisa que não condiz com os ensinamentos de Cristo. Então, disso nós temos que ter cuidado. Nós temos que seguir sempre a Jesus Cristo para ser preservado do mundo, como ele disse. Então, eu acho muito bonito, Rosa, essa oração que Jesus faz, que é a oração sacerdotal de Jesus. Tem versões diferentes. Eu acho mais bonito uma outra versão, que Jesus pede ao Pai e reza pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, por todos aqueles que o seguem. E interessante que ele fala, eu não rezo, ele fala rogo, né? Que eu mesmo que rezo, eu peço. Pai, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que tu me confiaste. Então, aqueles que amam a Deus, aqueles que são seguidores de Jesus, que são de Deus, que estão na construção do reino, então estão sob os cuidados do Filho de Deus. E ele está sempre pedindo para Deus proteger do mal, para que eles sejam firmes, para que eles não entrem nessa evangelização do mundo, que é muito perigosa, principalmente nos dias de hoje, né? Pior do que antes, né? Exatamente. E eu creio que vai ser pior ainda. Então o cristão tem uma barreira muito grande para vencer as tentações do dia a dia, as ideologias, as coisas que se propagam por aí, que não são de Deus, as atitudes. Parece que tudo está querendo ser normal, a sociedade quer considerar tudo normal e as coisas não são assim. Nós temos que ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é correto, o que é justo, o que é bom e aquilo que não é. São coisas do inimigo de Deus. Então, é muito bonita essa oração em que o próprio Senhor roga ao Pai, e a oração de Jesus é fortíssima, hein? É fortíssima, não é como a minha. A não nossa, é como a coitada, minha, né? não é como a nossa, né? Quando Jesus pede ao Pai, ele concede imediatamente, né? Porque Jesus sabe o que está pedindo e ele é o Filho. E ele é a segunda pessoa da Trindade Santa, né? Então, roga ao Pai para que consagre aqueles meus discípulos, os meus filhos, os meus seguidores, para continuarem firmes, apesar de estar vivendo no mundo no meio das tribulações. Aqueles que confiastes a mim, Aquele né? que confiastes a mim, né? É igual quando uma pessoa vai viajar e deixa, por exemplo, os filhos com você, para você cuidar. Você cuida mais desses filhos do outro do que dos teus. Claro. Porque está na tua responsabilidade. Sim, É sem isso dúvida. que Deus fez com Jesus. Sim. Né? E nós temos que obedecer e fazer tudo para que Jesus continue cuidando de nós. E ele continua. Todos os dias ele está sempre atento, né? A cada E coisa, né? sempre nos alimentando
nas Eucaristias, nas missas, como a gente fala popularmente, e sempre nos alimentando com o seu corpo e o seu sangue, para que a gente continue firmes. Firmes e fiéis. Firmes e fiéis, apesar dos pecados, apesar das debilidades, das lambascas que a gente faz, mas ele deixou também a confissão, para a gente ir lá e falar, não, pequei, não preciso de perdão, para voltar à comunhão com Deus novamente. Então eu acho que é por aí, né? É mais ou menos isso. Então vamos nos consagrar à nossa mãe, aquela que nos defende de todos os perigos, porque sendo filha de a mãe de Jesus e a filha de Deus, ela também ajuda Jesus a cuidar da gente. Então ela está sempre pondo um paninho quente. E nós não podemos nunca nos esquecer desta mãe que roga por nós lá no céu. Ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como bem de propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Então, nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, quarta-feira, daqui a pouquinho, temos a missa dos falecidos, para os falecidos, e é bom vir rezar por cada um das nossas famílias que já estão do lado de lá. Quinta-feira, amanhã, temos adoração ao Santíssimo Sacramento, às 19 horas. E em seguida, continua a evangelização do caminho neocatecumenal. Amanhã aqui e sexta-feira no São José. Sexta-feira de manhã, temos a missa do Apostolado da Oração, a primeira sexta-feira do mês. No sábado, a programação normal, né? As mãezinhas que oram pelos filhos, o terço dos homens, e à noite a celebração da Eucaristia normal. Domingo de manhã, temos a missa às 8h30, e domingo à noite temos a missa solene do dia de Pentecostes. Cada movimento, cada grupo que venha com a sua turma, com os seus batuques, com as suas músicas, com os seus hinos, e cantemos aqui fora da igreja para depois entrarmos todos cantando, igual fazia lá, igual lá na Babilônia, né, que ninguém entendia nada, e daí vem o Espírito Santo e faz todo mundo falar uma língua só. Ai, que maravilha! É a vinda do Espírito Santo, aquele que nos dá coragem para falar em nome de Jesus, em nome de Deus, anunciar a palavra de Deus. Não tenhamos vergonha de falar em nome de Deus e nem em nome de Jesus, porque quando é para falar besteira, ninguém tem medo nem vergonha. Então eu quero ver a coragem de falar de Deus, de falar de Jesus Cristo, de dizer as verdades para quem tem que ouvir as verdades. O Espírito Santo nos dá essa coragem. Domingo, dia 8, dia de Pentecostes. A gente te espera aqui. Boa noite, Deus abençoe a cada um, que Nossa Senhora continue nos cobrindo com o seu manto sagrado. Jesus, o nosso irmão mais velho, que prometeu que ia, mas mandava o Paráclito, vai mandar nesse domingo para nós, que ele continue nos ensinando o caminho que nos leva à casa do Pai. E Deus Todo-Poderoso abra as portas do céu para cada um de seus filhos poderem entrar. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, Vera. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Amém. Boa noite, Rose. Boa noite, Vera. Boa noite a você. Deus abençoe você e sua família. Um bom descanso a todos e até uma próxima oportunidade. Amém.